Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Maria Madalena de Lima Pacheco nasceu em São Lourenço, Espírito Santo, num tempo em que saber ler era luxo. Morava na roça, na época do moinho à mão, em que se dependia da terra para sobreviver. Quando se rebocava o chão com barro e se lavava a roupa na bica. Quando se casou, ela foi morar em uma casa muito simples, mas não reclamava de nada. Morava feliz nas terras do avô, junto de toda a sua família, que era muito unida. A única tristeza da sua vida era que seu marido começava a se simpatizar por uma igreja protestante. E sua família, que tinha pavor de crente, repugnou essa ideia. A partir dali, ela sentiu na pele o que significa ser totalmente influenciada, pressionada e perseguida pela família. E agora? O que fazer? De que lado ficar? Havia solução para aquele problema insolúvel? Os detalhes dessa história e a forma de como a sua vida e a de toda a sua família passou por uma transformação de 180 graus é o que a gente fica sabendo agora, porque a Dona Madalena está aqui com a gente. Muito obrigada, porque deu certo, né? E a gente está aqui para conversar. Dona Madalena, fala um pouquinho para a gente como foi a sua infância. Olha, minha infância foi muito boa. Lá no sítio, tranquilo, não tinha preocupação com nada, só brincava. E então foi ótimo, muito bom a minha infância. E seus pais tiveram quantos filhos? Teve 12 filhos. Olha que beleza, uma casa cheia. Você já trabalhava desde criança? Eu sempre trabalhei porque eu cuidava das minhas irmãs. Então ajudava em casa. Com o passar do tempo, o que mais que a senhora foi fazendo? Com o passar do tempo, eu cuidava mesmo da casa para a mamãe trabalhar, mas o papai. Lavava roupa também? Lavava roupa, eu lavava a roupa de 2 famílias. É mesmo? Da nossa família, que era bastante de gente, né? E da minha avó, que eles eram em 4 pessoas, 5 pessoas. Né? E a senhora lavava numa máquina de lavar bem moderna? A lavava. Nem sabia o que era máquina. Olha só. Lavava a roupa na mina, ficava o dia inteiro lavando roupa, era muita roupa. Outros tempos, né, Dona Madalena? Agora, é interessante que, apesar de não ter as facilidades da vida moderna, mas a senhora não considera esse tempo como um tempo ruim, né? Na sua Não, vida. era o que a gente conhecia. É, tá certo. Né? Com relação, assim, à religião, sua família era de que religião? Católica. Era da religião católica. Religião católica. E tinha ali por perto do sítio onde vocês moravam outras pessoas que eram protestantes, de outra religião? Não, não tinha ninguém. Vocês nem conheciam? Não, não conhecia ninguém. Era todos católicos, os vizinhos todos eram católicos. Olha, e qual a ideia, né, que vocês tinham, assim, de protestante, de crente? Olha, até nessa época a gente não conhecia nada, né? Mas um dia apareceu um comportor na nossa casa. Ah, é? E a gente comprou um livro dele. Só para a gente entender um pouquinho, Dona Madalena, o que é o comportor? O comportor é aquele que vai levar mensagem, né? Leva as mensagens. Então nós compramos um livro dele e Vida de Jesus. Que eu tenho saudade daquele livro. Cadê que esse nós livro? emprestamos e nunca mais a gente conseguiu ele de volta. É
é bom, né? Que faça bom, aproveite. Dona Madalena, mas a senhora se lembra de ler esse livro? O que tinha nesse livro? Eu não lembro muito bem mais, porque faz muitos anos e eu fiquei um pouco esquecida, né? Então eu não lembro de muita coisa. Mas uma pena ter perdido o livro, né? Foi uma pena ter perdido. Sim, mas aí a senhora ia dizendo que um dia passou lá um rapaz, né? Vendeu um livro. Vendeu esse livro e a gente leu um pouco, não foi tanto, né? Mas leu um pouco. Depois apareceu um senhor na casa do meu avô querendo comprar um pedaço de terra para poder montar um moinho de trigo. Tá. Desculpa interromper um minutinho, mas a senhora disse assim que vocês leram, né, um pouco do livro. E essa questão da leitura, né? Só abrindo um parênteses aqui um minutinho, a senhora lia com regularidade, gostava de ler? Como é que era essa questão? Não, a gente não gostava de ler. Uhum. Como que era essa coisa de ir para a escola? De ir para a escola? Naquela época era difícil ir para a escola. Porque era uma época tão diferente de hoje, né? Que se fosse hoje era uma benção, mas naquela época era difícil. Porque a minha avó dizia para o meu pai, não estuda suas filhas. Olha. Não estuda suas filhas, porque esse estudo, você vai se arrepender, porque vai ser só para ficar escrevendo bilhete para os rapazes. Então é bem E seu pai seguiu esse conselho? E o papai seguiu esse conselho. Olha. E não deixou a gente estudar. Tá. Sim. Mas então a senhora ia dizendo que depois que esses rapazes passaram ali e venderam esse livro, Vida de Jesus, veio também uma outra família que se interessou em comprar um pedaço das terras do seu avô. Então eles compraram um pedaço de terra do meu avô e ali eles assentaram um moinho de trigo. E eles diziam até para a gente assim, olha, esse trigo branco não vale nada, o que é bom é o farelo. Mas a gente não acreditava naquilo, sabe? Mas a gente nem sabia o que era adventista, nem sabia o que era nada, não entendia. Porque nós era da Igreja Católica, né? E essa família era de que igreja? Da Igreja Adventista. Ah, tá. E eles eram uma família diferente de vocês? Era uma família diferente porque eles guardavam o sábado e nós ficávamos incomodados com aquilo, porque nós trabalhávamos o sábado. E então a gente passou a gostar muito deles, fizemos muitas amizades boas e a gente ficou muito feliz com eles ali, com aquele moinho de trigo, que a gente sempre conversava com eles. Era ele e a esposa e mais 3 filhos. E a gente sempre conversava e eles sempre falavam do amor de Deus para nós. Olha, mas a gente tinha um preconceito tão grande que nós olhávamos assim, quando eles falavam, parecia que a gente, naquela época, né, que todo mundo só falava o diabo, tanta coisa assim, e a gente achava que aquilo ali era uma voz do diabo, de Satanás. Olha, porque não era da mesma religião. Não era da mesma religião. Não gostava nem de passar perto da casa. Uma curiosidade, dona Madalena, quantos anos a senhora tinha quando se casou? Eu tinha 17 anos. 17 anos quando se casou. A senhora se casou com que rapaz? Ali mesmo da região, da família? Eu casei com um rapaz que meu avô criou, ele. Com idade de 2 anos, ele perdeu a mãe e a minha avó ficou com dó, pegou ele para cuidar uns dias. E depois o pai veio e perguntou se ela queria ficar com ele para sempre. E ficou. Olha. E, inclusive, a minha mãe gostava, não, ela gosta até hoje dele, é o genro que ela mais gosta, é ele, meu marido. A senhora se casou com 16 anos, né? 17 anos, que a senhora disse. E foi morar ali perto mesmo, né? Junto com a sua família? Nós moramos junto com a minha avó. Junto com a sua avó? Depois de 10 meses que a gente separou a casa. E foi morar? Foi morar. Em que casa que a senhora foi morar? Nós fomos morar numa casinha a parede era de coqueiro, sabe? Esses coqueiros. Cortou o coqueiro e arrumou, preparou bem aquele ali. Então foi uma casinha daquela e era de chão. Olha, e o telhado? O telhado era de tabuinha. Que até hoje, se for para mim ensinar alguém como faz uma coberta de tabuinha, eu sei fazer. É mesmo? Dona Madalena, qual era o nível de simpatia do seu marido para com essa família
que era uma família protestante, né, adventista, que também morava ali perto das terras de vocês. Eles começaram a falar com ele, né? Uhum. E a gente era solteiro nessa época, né? Mas ele não podia falar muita coisa porque meus avós eram muito contra. Todos eram, meu pai, todos eram muito contra. Mas a gente nunca deixou de gostar deles, amava eles. E daí lá um belo dia, meu marido, nós já estávamos casados, né? Quer dizer, foi antes do casamento que meu avô decidiu a registrar meu marido como filho legítimo para nós não casar. Ai, aí ia complicar, hein? É. E nisso, esse irmão da nossa igreja, né? Ele mandou um recadinho para mim que eu viesse até a casa da minha avó. Porque para vir na casa da minha avó, eu passava perto do moinho de trigo. E ele queria conversar comigo. Aí ele começou a conversar comigo e falou assim, olha, o velho Custódio, Que era o seu avô. que é o meu avô, Isso quem estava falando era o amigo adventista. o amigo adventista. Ele quer registrar o Luiz como filho legítimo. E se registrar como filho legítimo, vocês não vão casar, porque ele vai ficar sendo seu tio legítimo. E eu quero saber de você se você quer mesmo casar com ele. Se não, você diz, porque a gente já vai registrar ele como filho legítimo. Aí conversou bastante comigo ali. Falei, olha, eu agora já estou com o pensamento de casar. Já tinha passado a gostar dele, né? Porque no começo eu não achava aquilo certo, mas ele era muito bom, era um dos filhos que a minha avó mais considerava, muito mais do que os legítimos. Então, ele era uma pessoa muito boa e até hoje ele é muito bom. E daí ele falou assim, então eu vou lá conversar, porque eu estou indo hoje para fazer isso aí. Ele é muito conhecido no cartório, né? Aí ele foi conversar com meu avô, que estava indo para Formosa do Oeste, que era a cidade que ele morava, para registrar o meu marido, né? Então, dona Madalena, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa um minutinho, daqui a pouco a gente continua. Como você percebe, uma pessoa totalmente envolvida com a família, totalmente enraizada aos costumes e tradições familiares. E agora a gente quer saber como aconteceu a virada de 180 graus na vida da dona Madalena. É isso que a gente fica sabendo daqui a pouquinho, depois do intervalo. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas duas universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Mas talvez minha contribuição maior no NASP foi ter implantado o curso de engenharia civil. Depois disso eu fui fazer pós em regência, eu fui fazer mestrado e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Meu nome é Regina Mota. Mas eu sou o NASP. E eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a dona Madalena Pacheco. E ela vinha dizendo no bloco anterior de uma realidade de vida totalmente enraizada aos costumes da Igreja Católica, a própria religião católica. Mas então ela se apaixonou por um rapaz simpatizante de uma igreja protestante. E aí, dona Madalena, um amigo adventista se propôs a ajudar a senhora, se a senhora quisesse, para que esse seu namorado não fosse registrado como filho do seu avô. No final das contas, deu certo? Não deu. Não deu certo.
Não deu certo o quê? Ele foi registrado como seu tio ou não? Não, foi registrado no nome dos pais dele mesmo. Certo. Então deu certo o Então casamento. deu certo o casamento. Casamos. E com o passar do tempo, dona Madalena, ele que já era simpatizante, né? E vocês muito amigos dessa família adventista, o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo é que eles conseguiram levar o meu marido para a igreja. Mas foi muito difícil, porque a minha família então perseguiu muito, muito a ponto de meu marido não ir mais na casa das minhas famílias. Puxa, mas que tristeza, hein? Mas eu nunca deixei de ir. Sempre visitei a minha família, nós morávamos todos perto, né? E nunca deixei de ir na casa deles, Agora, mas era muito difícil para mim. O que especifica melhor para a gente? O que significa minha família perseguiu muito? O que exatamente que eles faziam? É porque eles abandonaram a gente, sabe? Abandonaram, não queria nem ver. Inclusive meu marido e minha avó falou assim, eu quero ver o Luiz com 2 chifres na cabeça, se ele for para essa igreja. Querendo dizer o quê? E queria dizer que a igreja era de Satanás, né? A igreja de Satanás. Puxa vida, É a eles não expressão entenderam, não aceitaram, né? Não E a reação aceitaram. do seu pai, como que foi? O papai, ele era muito contra mesmo. E eu chorava muito na casa deles. E uma vez ele disse assim, eu não dou valor aos crentes. Para mim, crente, ele era um homem caçador, sabe? E eu dou muito mais valor nos meus cachorros do que num crente que vem na minha casa. Era muito doído. Ah, eu imagino. E daí eu sempre chorei por causa disso, sabe? Mas eu tinha uma irmãzinha que estava andando. Ela sabia falar algumas palavras, não sabia falar muita coisa. E eu saí de lá, fui embora para casa. E ela falou, papai, por que o senhor faz a Lena chorar? Não faz isso com ela não, coitada. E eles ficaram assim muito surpresos, porque ela era uma criança pequenininha. Não era uma criança para falar uma coisa dessa, né? Mas depois depois, quando foi lá um belo dia, eu sempre estava indo na casa deles. Podia falar o que falasse, eu não importava. E meu marido falava assim, deixa de ir lá, porque eu chegava em casa, eu ficava brava com meu marido. Eu cheguei a ponto de chegar um dia em casa, falei, eu vou rasgar essa Bíblia que está aqui em cima da mesa. Não quero ver isso, que é isso que está estrovando a gente. Olha. Aí, mas quando eu peguei, levei a mão na Bíblia para pegar, para mim rasgar, eu fiquei com dó. Me deu uma dor no coração, falei, não posso fazer isso. Deixei a Bíblia lá, nem contei para ele. E voltei com as minhas meninas, né, na casa do meu pai. Cheguei lá, o meu pai... Falei, Só uma perguntinha, então a senhora teve quantas meninas? 3. Nesse momento a senhora tinha quantas? Eu tinha 2. 2. As 2 batizadas? As 2 batizadas na Igreja Católica. Uhum. A terceira, meu marido não queria, mas eu insisti e batizei ela na Igreja Quer dizer, Católica. eu imagino a pressão da senhora no meio dessa guerra, né? Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Mas eu cheguei na casa do meu pai e daí meu pai começou a perguntar para mim, Madalena, como que é essa igreja de vocês? Eu já estava indo na igreja nessa época. Como que é essa igreja de vocês? Essa igreja é errada. É uma igreja que guarda o Velho Testamento. E não é, está errado isso. Nós temos que seguir o novo, não o velho. Aí na minha simplicidade, assim, que eu não entendia muito bem da igreja ainda, eu falei assim, papai, a gente não pode desconsiderar os velhos, abandonar os velhos. O senhor já pensou eu pegar um rapaz novinho e falar, esse é meu pai e o senhor não é meu pai mais? Falei, eu não posso fazer isso. Então a gente tem que considerar o Velho Testamento, porque foi Deus que deixou. Aí ele falou assim, o sábado está certo mesmo. E daquele dia em diante, ele nunca mais brigou comigo a respeito de religião. Uhum. E daí, uns tempos, começaram a frequentar a igreja, ir na igreja. Mas antes da senhora chegar nesse ponto, eu queria perguntar, ainda nesse momento de turbulência, de provação ali, a senhora disse que começou a frequentar a igreja junto com seu marido, né? Foi, sim. Eu imagino que talvez, num primeiro momento, por uma certa pressão da parte dele, você era a esposa dele, ele te convidando para ir à igreja, né? Mas
O que é que te deu a certeza, no meio desse turbilhão todo, o que deu a certeza para a senhora de que a senhora iria mesmo enfrentar a sua família, se decidir por Jesus Cristo, se batizar na Igreja Adventista? Qual foi um ponto importantíssimo para a senhora? Ponto importante que eu tive foi que tem um verso na Bíblia assim: assim como foi no tempo de Noé, vai ser na vinda do Filho do Homem. Então eu comecei a pensar, sabe? Porque eu não lia a Bíblia, mas eu ouvia meu marido lendo. E ele achava que eu não estava prestando atenção, mas eu estava. E naquela época, então, eu gravava, né? E porque eu fiquei assim, um pouco esquecida depois que eu tive doente, eu fiquei esquecida, mas naquela época eu gravava tudo que eu falava. Qual foi um ponto? Aí ele me chamava e eu ia na igreja, sempre falava assim, não vou, não posso ir. E até que um dia ele foi insistindo e eu decidi ir, falei para ele que ia. Mas ainda chegou o sábado e eu não fui. Aí veio um missionário, numa igrejinha que tinha no sítio, né? Missionário da Igreja Católica. Ele estava visitando todas as igrejas. E eu decidi não ir no sábado na igreja e falei, não vou mais e eu vou na minha igreja. E peguei minhas 2 meninas e fui. Foi muito difícil porque as meninas eram pequenas, meu marido não foi. Falei, mas eu vou. Aí cheguei na igreja e tudo, e eu era aquela pessoa assim, que sempre sentei na frente na igreja com as minhas meninas, e era naquela época que o padre tirava as mães de dentro da igreja, por causa das crianças que choravam. Mas as minhas meninas nunca choraram dentro da igreja, nem na católica, nem na igreja adventista. Podia sentar no primeiro banco e ficar quietinha até terminar o culto. A senhora chegou a conversar com o padre? Aí eu fui confessar, né? Não gostava muito de confessar, não, mas esse dia eu fui confessar. Fui confessar e falei com o padre, ele falou assim, fala, filha. Eu falei assim, padre, eu estou muito triste. Ele falou assim, por quê, filha? Eu falei, eu estou muito triste que meu marido está deixando a igreja católica e indo para uma igreja de crente. Aí ele falou assim, mas qual igreja que é? Falei, a igreja adventista do 7º dia. Falei, a igreja que guarda o sábado, né? Eu falei para ele, a igreja que guarda o sábado. Aí ele disse assim, eu disse assim, qual o conselho que o senhor tem para mim? O que eu devo fazer? Ele respondeu assim, você acompanha o seu marido. Aí eu saí de lá já adventista, porque eu fiquei com tanta bronca dele que eu não queria que ele falasse da Igreja Católica. Mas que história bonita, dona Madalena. Eu sei que o tempo se passou, né? A gente ainda teria muita história para contar, mas hoje, depois já de tanto tempo, qual é a situação da sua família para com a Igreja Adventista? A situação da minha família, que depois todos se converteram, batizou 12 pessoas. Poxa. E agora, fora os outros que foram nascendo e que eram mais novos, né, estão todos na igreja, todos batizados. Minha avó, meu avô já é falecido, mas faleceu na fé. Olha, meu pai também. Que beleza. Então... Puxa, dona Madalena, cada uma história de milagre, né? A vida da senhora é uma vida de milagres de Deus. A gente tem um momento de umas perguntinhas rapidinhas, dona Madalena. Eu vou falar uma palavra para a senhora e a senhora me diz que palavra vem à sua mente. Tudo bem? O que vem à sua mente, dona Madalena, quando a senhora pensa na palavra vida? Vida, eu penso na vida eterna junto com Jesus e os anjos, a gente... Beleza. Beleza, eu penso na beleza, na maravilha do céu. Dinheiro. Dinheiro a gente não pode nunca ficar sem o dinheiro, porque o dinheiro faz falta, mas não é tudo. Perdão. O perdão, a gente tem, é muito difícil, mas a gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente. Pecado. O pecado,
a gente precisa evitar muito do pecado, mas a gente é pecador, enquanto a gente vê aqui nesse mundo, a gente não está livre do pecado. Um privilégio. O privilégio, o maior privilégio que eu tenho na minha vida é ser convertida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um pedido. Um pedido. Eu peço que Deus esteja sempre com todos nós e que naquele grande dia nós esteja todos preparados, esperando Jesus voltar nas nuvens do céu. Um medo. Medo eu não tenho. Ê, maravilha. Não tenho medo. Uma mulher forte. Uma grande verdade. Uma grande verdade? Uma grande verdade, acho que a gente tem que ser sincera em tudo. Perde ou ganha, mas a verdade tem que ser dita. Uma grande mentira. A mentira já é mais complicado, né? Porque a mentira tem a perna curta. A gente pode falar uma mentira e amanhã ela é descoberta e a gente ser prejudicada. Casamento. O casamento é muito bom. Dependendo, se casa pensando que Deus está presente no lar. Morte. A morte, a gente fica triste por causa da morte, mas a morte é um sono. Envelhecer. Envelhecer. Envelhecer, olha, se eu pudesse eu não envelhecia. Mas se a gente não envelhecer, porque a gente morreu novo, então é melhor envelhecer. Um sonho. Um sonho? E tem muitos sonhos, né? Tem muitos sonhos bons, muitos sonhos que não é aprovado. Então, Um versículo da Bíblia que te acompanha. porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbio 4, 18. Olha, Dona Madalena, a gente percebe que esse versículo se cumpriu na sua vida, na vida da sua família também. Que bênção! A gente deseja que a fé da sua família, sua fé, aumente cada vez mais, que vocês sejam um brilho e uma luz para todo mundo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.